Bem, bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma reunião do Open Mind. Bem-vindo aí os arquitetos e também o palestrante, o Ramon, o Álvaro e também ao Cleito, nosso coordenador aqui do nosso grupo também. Agradeço a presença desde já de todos e a disponibilidade também de cada um. Hoje a gente está trazendo um tema bastante interessante para nós aqui, arquitetos do IATEC. A gente vai falar como acelerar a arquitetura de microserviços com o DevPrime. Nosso palestrante de hoje ele vai trazer uma solução de como conseguir acelerar e melhorar esses processos, né, na parte de microserviço. Essa reunião ela vai ser gravada, né, então quem perder, a gente depois vai disponibilizar para o pessoal assistir e tirar dúvidas depois futuramente. A gente tem o contato aí do Ramon e da equipe dele também. Antes de começar, vamos fazer uma breve oração, né, pedindo as bênçãos de Deus. Oremos então. Pai querido está nos céus, agradecemos pela vida, pela saúde, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais e nos desenvolver profissionalmente. Que o Senhor possa conduzir essa reunião e possa estar com cada um aqui. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, seja bem-vindo, Álvaro, e equipe, e Ramon também, ao IATEC. Eu gostaria que o Cleiton pudesse apresentar para os nossos palestrantes aí o que é o IATEC, só para a gente poder contextualizar e seguir as apresentações. Beleza, bom dia pessoal, bom dia Ramon, bom dia Álvaro também. Bom dia. Eu não sei se chegaram já a dar um overview do que é, vou tentar ser bem breve para você, tá? O que é o IATEC? Nós pertencemos ao Grupo Adventista. O Grupo Adventista, geralmente a gente conhece a Igreja Adventista, né? Mas nós temos vários segmentos. Temos, por exemplo, a área educacional, então nós temos uma rede grande de escolas, de universidades, assim por diante. Nós temos uma rede de hospitais, nós temos redes de indústrias alimentícias, temos publicadoras, temos vários contextos desses espalhados no mundo inteiro. Então, para que tudo isso possa se trabalhar e coordenar, foi criada uma instituição de tecnologia para apoiar todas essas instituições. Hoje nós oficialmente apoiamos toda a parte da América do Sul, mas já temos também sistemas em vários lugares diferentes aí do planeta. Então já estamos em 45 países hoje, tá, com as nossas soluções. Então esse grupo aqui é o grupo que cuida da parte de arquitetura, de todos os sistemas, de todas as soluções, arquitetura e infra, né? De todas as nossas soluções que temos hoje aqui, tá? Então, basicamente, esse é o grupo, esse é o IATEC. A gente tem resumo do resumo do resumo, para dar tempo aí para vocês conseguirem explanar melhor aí o DevPrime. Isso aí. Muito bom, muito bom. Isso aí. Alguém vai falar mais algum ponto aí? Não, pode seguir em frente, fica à vontade, se apresente, né, e conduza aí para a gente. Muito obrigado. Perfeito, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês, né? A gente representa uma empresa chamada DevPrime e o nosso trabalho é justamente ajudar todos esses projetos que estão nesse momento de modernização, transformação digital de aplicação, e a gente oferece justamente práticas, estratégias de mercado para que as equipes consigam acelerar, né, a modernização das aplicações, olhando para a parte de estratégia, principalmente de desenvolvimento de software. Eu trabalho no mercado de software também há longos anos, tá? E dentro desse contexto de consultoria, a gente apoia projetos complexos, tá, aqui no Brasil e fora do Brasil também, através da nossa empresa aí do DevPrime. Vocês estão vendo a apresentação? Perfeito. Então eu vou fazer uma rápida introdução e a gente vai depois colocar a mão na massa mesmo, mostrar na prática o desenvolvimento de microservices ao vivo com vocês. Aproveitem para tirar dúvidas, fique à vontade, o que não conseguir responder agora a gente também fala depois também. A ideia é mais passar para vocês uma visão prática do cenário, para vocês entenderem onde a gente entra dentro desse grande desafio e de todo o portfólio que vocês têm aí de modernização, tá? Quando a gente fala de desenvolvimento de produto digital e principalmente nesse momento que vocês estão desenhando novas estratégias de aplicação para atender uma nova dinâmica de evolução do software de vocês, a gente entra justamente apoiando essas discussões. O DevPrime é um produto para o desenvolvimento de novas aplicações, tá? Então, traz práticas desde o conceito de aceleradores, tá? Padrões de desenvolvimento, padrões de arquitetura de software,
A gente tem também um projeto completo de arquitetura de software, ou seja, todo projeto novo criado no DevPrime já é um microservice pronto para a produção, tá? Isso envolve uma série de práticas que vocês vão ver aqui também no dia a dia e na apresentação que a gente vai fazer. E a gente tem também, junto com isso, um stack que traz uma série de funcionalidades que habilitam experiências, né? Desde uma aplicação totalmente Event-Driven Architecture, uma aplicação com código desacoplado, com práticas de sistema distribuído, retry, circuit break, logs automáticos, ou seja, uma série de experiências que vocês precisam fazer em todos os projetos, tá? E a gente já traz essas experiências prontas para que pessoas que, mesmo não tendo o devido conhecimento, elas vão conseguir desenvolver novas aplicações enterprise e aproveitar de todos os benefícios dessas práticas também. De uma maneira geral, a gente contribui também com a questão de produtividade, né? Tanto pelos padrões, pelos aceleradores. A gente contribui também com testabilidade, porque a gente oferece um projeto completo, então existe uma governança na arquitetura dos projetos, então todos os projetos baseados no DevPrime já passam por um ciclo onde você já tem uma aplicação estruturada, seguindo os padrões de arquitetura, então você consegue escalar essa experiência para todo o time de desenvolvimento, e isso traz também princípios de separação de responsabilidade, princípios de testabilidade, que são fundamentais, né, para que vocês consigam escalar o desenvolvimento, manter a qualidade do software, e tudo isso no final do dia dá velocidade, dá qualidade, dá uma satisfação para todos que vão usar as aplicações. E os aceleradores também contribuem para a parte de aceleração na construção das aplicações, porque a gente já começa com o projeto de software pronto, é como se o squad de vocês tivesse trabalhado nesse squad de arquitetura para poder juntar toda a fundação desse software, tá? E aí, depois daí, você vai seguir alguns padrões que já estão estabelecidos também, que vão permitir acelerar a estratégia de vocês. Ou seja, grandes decisões que vocês precisam tomar para manter uma arquitetura, para fazer um startup básico de um projeto, já estão implementadas seguindo os melhores padrões da indústria. E quando o software está em produção, existem outros desafios, né? Porque a gente pensa que o desafio é só desenvolver, mas quando está em produção, existem outros desafios. Então, e principalmente nesse novo contexto, onde vocês vão containerizar aplicações e colocar no ambiente de sistemas distribuídos. Então, essas práticas também são habilitadas dentro da estratégia do DevPrime, todas as aplicações são baseadas em eventos, elas têm comportamentos assíncronos, não bloqueantes, visando performance, visando escalabilidade também. E, por exemplo, se eu precisar usar um RabbitMQ, usar um Kafka, você consegue integrar através de um adapter nosso, e você não precisa escrever nenhuma linha de código para isso. Você consegue, inclusive, alterar entre eles sem fazer nenhuma mudança, tá? Ou mudar para um outro modelo também. As nossas aplicações seguem uma abordagem Cloud Native, tá? Isso significa que elas conseguem rodar, por exemplo, num cluster Kubernetes on-premise ou no provedor de nuvem de preferência de vocês, tá? Seja AWS, seja Azure, seja Google Cloud, Oracle Cloud, por exemplo, você tem serviços gerenciados de Kubernetes, por exemplo, que vocês podem optar por usar, e vocês vão publicar essas aplicações dentro pelo processo de DevOps também de vocês, tá? Então, você trabalha com Azure DevOps, trabalha com GitHub Actions ou outro modelo, vocês vão containerizar essas aplicações desenvolvidas no DevPrime e publicar dentro desse cluster, tá? Então, se você não tem nenhum cluster, você vai rodar também numa máquina local, aí você executa numa linha de comando. A nossa recomendação é sempre containerizar para você usufruir de toda essa nova experiência digital também de desenvolvimento. Para contextualizar melhor, a gente está falando de um eixo de aplicação que está aqui dentro do back-end das aplicações. Então, significa que você vai usar o front-end que vocês tiverem, tá? Seja Angular, seja React, seja Vue, seja um outro modelo, seja um MVC, seja uma aplicação mobile, tá? Você vai conectar com a API Gate de preferência de vocês. Aqui a gente está concentrado no núcleo principal da operação de vocês, que é o que nós chamamos do barramento digital do negócio. Então, você vai componentizar essa experiência de comportamento do negócio e quem vai consumir o negócio para vocês tanto faz, tá? Você vai garantir a resiliência, a qualidade desse software do back-end, que é onde está toda a inteligência, todos os comportamentos de negócio, tá? Conectando com N modelos de persistência, como eu falei, modelos de nuvem, modelos de streaming, e vocês podem, por exemplo, depois, como essas aplicações são event-driven nativas, tá? Aí não faz parte do DevPrime, mas o DevPrime tem esses eventos, capturar esses eventos também e usar outras ferramentas de inteligência artificial para montar um dashboard em real time, para montar um motor de inteligência artificial que toma decisões
também em real time, baseado nos eventos das aplicações. Então, esse é um processo adicional que vocês podem incorporar nas novas aplicações aí baseadas em DevPrime. E essa imagem resume muito bem o que a gente vai demonstrar para vocês, tá? Ela é uma visão, é um raio-x do microservice. Quando eu falo que eu crio o microservice pronto, ele é um microservice pronto, ele é um projeto de software pronto, tá? Que obedece critérios rígidos de arquitetura, de padronização, e traz também junto um stack e uma série de implementações que são conceitos que vocês já vão adotar por padrão. Na figura 2, eu tenho a visão do próprio stack, que está incorporado dentro de uma arquitetura hexagonal, tá? Então, eu tenho a exibição das minhas APIs no adapter de web, integração com processos de segurança no adapter de security. Eu posso conectar com o modelo de WAF que vocês tiverem, tá? Para validar a segurança, por exemplo, de um acesso de uma API. O adapter de observability, que faz log trace métricos automaticamente na aplicação. O adapter de health check, para saber se a aplicação está disponível em produção e reiniciar ou não o container de vocês automaticamente. O adapter de service, para fazer conexão com outros serviços externos, outras APIs ou APIs internas também. Obviamente, você pode se comunicar entre os microservices através de eventos, que é a nossa recomendação principal, através do adapter de stream, que se conecta com o RabbitMQ, o Kafka e outros modelos. O modelo de persistência está isolado na camada do state. E as regras de negócio está isolada em um outro projeto, que nós chamamos de domínio, tá? Que ele é desacoplado da camada tecnológica. Esse é um princípio fundamental para que você tenha testabilidade do negócio de vocês, para que vocês tenham padronização. Todas as regras de negócio são escritas seguindo os padrões de Domain Driven Design, tá? Então, você faz uma jornada de domínio, isola o contexto e escreve de forma padronizada. Quando você vai escrever esse código aí, nós fornecemos uma série de classes para tipar essas mesmas classes de negócio com os mesmos nomes de domínio que vocês definiram no Domain Driven Design, tá? Então, todos os projetos que vocês navegarem com DevPrime, as pessoas vão ter a mesma experiência. Então, só esse processo já aumenta a produtividade. Quantas vezes vocês mudam de aplicação e não conseguem entender como está implementada aquela aplicação? No DevPrime, você tem uma experiência previsível para fazer esse processo, tá? Isso é baseado em práticas de arquitetura, em práticas de domínio. Então, ou seja, você segue uma série de estratégias que vão trazer essa governança de arquitetura para vocês, tá? Então, todas as regras de negócio também são padronizadas, e aí vocês vão escrever testes, tá? Para testar essas regras de negócio e depois rodar no pipeline aí, automatizado de vocês. Eu vou parar a tela, o Álvaro já vai agora fazer ao vivo aí uma demonstração do processo e vocês podem perguntar também, à vontade, tá? Perfeito. Compartilhar. Está aparecendo para vocês a minha tela, pessoal? Já carregou o prompt. Perfeito. Bom, antes de começarmos, eu vou trazer um cenário bem comum aqui do dia a dia, com propósito de demo, onde a gente vai construir uma aplicação que vai envolver 2 microserviços. O primeiro microserviço é o microserviço de pedido, né? Que é a nossa imagem está representada pelo order. Ele vai receber web requests através de um adapter de web, processar regras de negócio, persistir os estados numa base de dados com MongoDB e emitir um evento para que aplicações externas saibam que um fato de negócio aconteceu, que um novo pedido foi criado. A segunda aplicação, ela é um microservice de payment, de pagamento, que vai detectar esse evento e vai reagir a ele, processando e persistindo essa informação no MongoDB. A nossa aplicação, ela vai ter, nosso software vai ter essas 2 aplicações, Order e Payment, e a gente vai começar agora a jornada construindo esse microservice de Order. Antes da gente avançar, deixa eu só tirar esse indicador aqui. Tá. Antes da gente avançar, eu gostaria de apresentar o DevPrime CLI. O DevPrime CLI ele é um utilitário de linha de comando que ele vai ajudar a pessoa desenvolvedora em várias etapas no processo de desenvolvimento, né? Antes da gente começar uma aplicação, a gente precisa definir, é necessário que o time de arquitetura trabalhe para construir uma estrutura de como é que esse projeto vai ser construído, quantas camadas ele vai ter, o que vai fazer cada camada e como essas camadas vão interagir umas com as outras, levando em consideração performance, levando em consideração manutenabilidade, testabilidade, o turnover de pessoas que vão entrar na equipe, como é que a gente vai ter uma visão de evolução, né, desse projeto. Então, existe uma série de decisões de arquitetura para você chegar num projeto de engenharia e arquitetura.
arquitetura. Então, aqui a gente está usando um utilitário de linha de comando, que o DevPrime CLI, e a gente vai usar ele para poder criar um novo microservice. Então, a gente vai criar um novo projeto de engenharia e arquitetura, já com essas decisões. Lembrando que essas etapas de decisão de engenharia, elas demoram semanas para poder chegar em modelos de arquitetura que sejam sólidos, robustos e que sustentem a sua operação. Aqui a gente vai fazer isso em alguns segundos. Então, para fazer esse projeto novo, a gente vai falar para o CLI, bom, DP, DevPrime New Order, porque Order é o nome da minha aplicação, e nesse momento também eu posso definir qual é a tecnologia que eu quero persistir os meus estados. Para essa demo, eu quero usar o MongoDB para persistir os estados. E para emitir os meus eventos, eu quero usar com um streaming o RabbitMQ. Então, aqui eu estou criando um novo microservice, chamado Order, que vai persistir os dados em MongoDB e vai emitir os eventos em RabbitMQ. Lembrando, pessoal, que toda vez que uma pessoa for criar um microservice com DevPrime, vai passar aqui pelo CLI e ele vai acelerar essa etapa. Bom, a partir desse momento, ele criou aqui um novo microservice, o DevPrime trabalhou ele com MongoDB e RabbitMQ, e ele está aqui dentro desse diretório. Vamos entrar nesse diretório e listar e ver o que é que nós já temos. Bom, ele criou para a gente aqui uma série de arquivos, né? Vamos explorar um pouco esses arquivos aqui agora. Enquanto a gente explora esses arquivos, eu vou deixar rodando essa aplicação, porque o DevPrime, quando você cria um novo projeto com o DevPrime, você já tem um microservice pronto, você já tem uma aplicação pronta, já é um microservice production ready, então você já consegue colocar ele embaixo de um API Gateway de sua preferência. Eu vou abrir aqui agora uma página, assim que ele entrar, ele vai responder a partir dessa página. Ele está rodando aqui. Eu vou abrir o Visual Studio para a gente olhar o projeto por dentro. Enquanto ele inicia, ele compila e inicia. Dentro da nossa solution, trabalha com uma arquitetura hexagonal. Essa arquitetura hexagonal, ela garante uma separação de responsabilidades, aonde todos os aspectos de tecnologia, eles são definidos por adapters. Então, cada responsabilidade de tecnologia está por conta de um adapter específico. Então, os web requests vão chegar pelo DevPrime Adapter de Web, persistência em banco de dados, recuperação de estados, né, do banco de dados vão estar no adapter de state, emissão, recepção de eventos vai estar no streaming, HTTP, gRPC, GraphQL no adapter de services e assim sucessivamente. Então, todos os aspectos de tecnologia, eles têm uma camada com uma única responsabilidade específica, desacoplada. Isso garante que o seu código de domínio, que aqui é a parte mais importante do sistema, a sua regra de negócio, o seu know-how, esteja descontaminado e desacoplado, para que você consiga ter testabilidade e evoluir sua aplicação sem que haja vazamento de contexto e sem que haja vazamento de responsabilidade. Legal, ele já gerou toda essa infraestrutura já, né? Na verdade, ele já cria a sua aplicação com toda essa infraestrutura. Mas não é só isso. Além dessa infraestrutura, desse projeto de engenharia de arquitetura, que você acabou de mencionar, essa estrutura é o seu projeto de engenharia de arquitetura. Mas além desse projeto de engenharia de arquitetura, o CLI também vai trazer para você junto uma stack. E a gente consegue ver aqui a aplicação rodando com essa stack. Então, além dessa estrutura do projeto de engenharia, ele possui uma série de comportamentos também, que são oferecidos a partir da stack, e a gente está vendo aqui alguns deles, por exemplo, olha só, nós temos todo um log estruturado, que é construído, toda a aplicação DevPrime já nasce com a stack. Então, ele já tem esse log estruturado, você não precisa escrever nada adicional para isso. A gente já sabe que ele tem um adapter de state com o MongoDB, o adapter de stream, com o RabbitMQ, e aqui a gente tem um adapter de web respondendo num endpoint. E se a gente bater nesse endpoint, a gente consegue ver, olha só, bem-vindo ao DevPrime, você está no microservice de Order foi o nome que eu dei na hora de criar, podia ser qualquer outro nome, e ele oferece também para a gente uma Open API, para que a gente possa interagir com a aplicação enquanto estamos desenvolvendo, e também você pode colocar essa aplicação embaixo de um API Gateway de sua preferência. Então, já é um Production Ready Microservice, já tem um microservice pronto, rodando. Então, você ganha o projeto de engenharia e arquitetura e também uma stack que vai adicionar comportamentos, transformando isso num microservice pronto para rodar em produção. Eu parei o microservice aqui agora e a gente vai abrir para poder escrever um pouco de regras de negócio. Então, a gente olhou aqui os nossos adapters, né, que são a parte de tecnologia, só que a gente vai concentrar agora em escrever as regras de negócio. Aqui serão colocadas regras que tomam decisões de negócio.
toda a parte de inteligência, né, da empresa vai estar aqui dentro, desacoplada de todo o resto, de toda a estrutura. É como você já tem um microservice pronto, você falta agora você colocar as regras que ele vai usar para processar os requests dos eventos que ele vai receber. E vamos fazer isso aqui agora, vamos colocar essas regras de negócio. Eu posso vir aqui e escrever arquivo C# na mão, a gente tem classes da stack que são oferecidas para herdar, e a gente conseguir escrever as nossas regras de negócio nessas classes, mas para propósito de demo, para acelerar, eu vou recorrer aqui a um marketplace de regras de negócio que eu tenho para poder trazer um pouco de código e acelerar essa parte aqui da nossa demonstração. Então, eu estou pedindo aqui algumas regras de negócio, estou trazendo algumas regras de negócio lá para dentro. Ele colocou 2 arquivos na pasta aggregates, dentro do nosso domínio. Aggregates, pessoal, é um conceito de Domain Driven Design. Essa unidade básica de negócio, né? Sem entrar em muitos detalhes do que ele faz, mas as suas regras de negócio elas estão compartimentalizadas e estruturadas, separadas em caixas e responsabilidades. Dessa maneira, seu código fica organizado e melhora a sua manutenabilidade. Todas as decisões de negócio, aqui a gente tem algumas regras de negócio, algumas propriedades, todas as suas decisões de negócio vão ser tomadas por classes que estão dentro do seu domain, ou seja, dentro dessa caixinha aqui de domain. E essas classes, elas herdam de classes da stack. Então, a gente tem aqui classes da stack, da Prime Stack Foundation Entity. Entity é um papel de uma classe de Domain Driven Design. Então, a gente tem alguns personagens aí, alguns papéis do Domain Driven Design, que são, todos eles são cobertos aqui pela stack, de maneira que você faça com que as suas classes de negócio sejam enxergadas pela stack. Então, a stack consegue olhar para suas classes de negócio e entender, olha, esse cara aqui é um aggregate root, e aquela outra classe, ela é um entity. Então, agora nós temos regras de negócio aqui. Esse processo de criação, você vai escrever realmente as classes em C# dentro desse projeto aqui de domain, e agora a gente vai habilitar a gente vai realizar algumas implementações para que a gente possa receber requests na nossa controller, para que a gente possa persistir, né, os nossos states aqui, os nossos estados no MongoDB. Então a gente vai construir a gente vai realizar algumas implementações para viabilizar comunicação com as outras partes da nossa aplicação, né? Então deixa eu fechar aqui do lado, deixar uma visão para a gente ter uma visão dinâmica do processo. Eu posso vir aqui e construir minha controller na mão. O Dev Prime Stack oferece classes para herdar minha controller. Eu posso vir aqui, construir o meu state na mão. O Dev Prime Stack oferece classes para que eu possa herdar essas implementações. Mas eu posso também usar um recurso do Dev Prime CLI. E eu vou usar. Aqui eu vou usar o DP init, Dev Prime CLI init. E esse Dev Prime CLI init, o que ele vai fazer? Ele vai analisar as regras de negócio, e com base nas regras de negócio que a gente colocou no projeto de domain, ele vai realizar uma série de implementações para que a gente possa interagir com as outras camadas da nossa aplicação. Por que é importante se preocupar com isso? Essas camadas, elas têm que manter esse desacoplamento. A arquitetura, ela garante a você um desacoplamento, uma testabilidade, um reuso do seu código. Só que para você estar em compliance, né, estar em conformidade com a arquitetura, você precisa realizar uma série de implementações baseadas em alguns patterns. Aqui a gente está usando o pattern de repository, dentro da controller a gente segue uma série de orientações de criação de código, e o CLI ele vai acelerar. Aqui a gente viu o código que ele construiu, olha só. Aqui ele trouxe para a gente já um código, uma série de implementações baseada em boas práticas da indústria, para a gente construir os states, trouxe uma série de implementações baseadas em boas práticas da indústria, para a gente construir as controllers e uma série de outras coisas. Aqui com mais detalhes, ele criou um total de 28 arquivos, modificou 5, ele tem event handlers, repositories, view models, web controllers, serviços de aplicação, ele criou uma série de estruturas aqui que essas implementações vão orientar as pessoas para elas continuarem em desenvolvimento. Então o código está aqui, a gente pode abrir, só para a gente ter uma visão. Os patterns de repository, ele já realizou, você tem esse código na mão que pode entrar e alterar esse código, ele está customizável na mão da pessoa desenvolvedora. Aqui é a nossa controller, que vai receber também aqui os requests. E a nossa aplicação, vamos rodar agora a nossa aplicação novamente e ver o que a gente tem com isso, né? Só recapitulando, nós criamos um microservice de order, nós colocamos regras de negócio dentro dele, e agora a gente rodou o DP init para que ele realizasse uma série de implementações para que a gente pudesse conversar com as outras camadas da aplicação, para que o domínio possa conversar de forma descontaminada, desacoplada com as outras camadas da aplicação. Então agora eu vou dar um refresh aqui na nossa API, e olha só, a gente já tem uma exposição de API de todos os métodos de ciclo de vida básico do nosso microserviço. Então aqui a gente vai fazer um post, por exemplo. Vou colocar aqui o Álvaro, vale.
aqui. Vamos analisar aqui esse post. Vou realizar um post aqui na API. Nesse momento, você pode estar no seu celular fazendo post na API ou num website. A gente vai estar fazendo post aqui na API. Vamos ver como é que o DevPrime reage a esse post aqui na API. Bom, a gente recebeu um status de sucesso, ok? Sem erro, sucesso true. A nossa API respondeu. Vamos olhar dentro da aplicação o que a gente está processando. Nesse momento, é bem importante chamar atenção para o comportamento da API quando ela recebe um web request. Olha só, a gente recebeu um web request aqui no Web Adapter. Ela passou pela camada de aplicação, foi para a camada de domínio. A camada de domínio ele realizou um evento interno, ele entendeu que foi um pedido criado, então ele entregou isso para o adapter de state. O adapter de state vai gravar isso no MongoDB e o adapter de stream vai emitir esse evento no RabbitMQ. Então, o adapter de web recebe request, o adapter de state persiste isso aqui no MongoDB e o adapter de stream emite um evento informando ao universo ou qualquer aplicação interessada de que um novo pedido foi criado. Então, a gente está dentro dessa lógica, recebe aqui, processa, persiste e emite um evento. Esse evento, por sua vez, ele vai ser detectado por um segundo microservice, que aqui no caso é o microservice de payment. Vamos olhar aqui, eu trouxe rodando numa outra aba, o microservice de payment, eu vou trocar de aba, tá? A gente construiu esse microservice de order, e na aba ao lado existe um outro microservice, microservice de payment, que a gente trouxe previamente construído. Só que como esse microservice ele é construído também com o DevPrime, ele traz uma característica comum a todas as aplicações DevPrime. Todas elas têm um formato padronizado e previsível. Então, essa aplicação Payment, ela tem exatamente o mesmo comportamento da aplicação Order. Então, a gente recebe aqui no adapter de Stream, olha só, Stream, aqui conectado com o RabbitMQ, ele está recebendo um evento in event order created, e aí ele vai processar esse evento e persistir isso aqui no MongoDB. Só para a gente comparar um log com o outro, esse log aqui a gente não precisou construir código nenhum para isso, isso está na stack, ou seja, toda aplicação que você cria com o DevPrime, ele já vem com toda essa instrumentação. A gente pode fazer debug, eu vou fechar o Visual Studio, a gente vai fazer um debug da aplicação só olhando para o log dela. E você tem isso em todas as aplicações com o DevPrime. Além do rastreio, porque esse log ele é feito para ser indexado. Você pode pegar esse log e colocar numa ferramenta com, por exemplo, Elasticsearch, fazer uma busca, né, pela indexação desse log. Esse log foi construído de uma maneira que facilite a troubleshooting e root cause analysis em caso de problemas. Né? Você consegue localizar as coisas nesse log porque ele é estruturado para ser indexável. Então, por exemplo, aqui a gente recebeu o web request, a gente voltando para a visão do microservice de order, que ele vai receber um web request, processar a informação, persistir o estado no MongoDB e emitir um evento. Esse evento vai chegar no microservice de payment, que vai receber, detectar, reagir a partir do adapter de stream, processar a informação e persistir no Mongo. A gente vai ver esse ciclo aqui no nosso log. A gente vê chegar no web adapter do microservice de order. Então, no microservice de order, a gente vê chegar no web adapter aqui um web request, aí depois ele vai ser entregue aqui para o adapter de state. O adapter de state ele vai persistir no MongoDB, e no adapter de stream, ele vai fazer aqui um stream out event, e o nome do evento que é o order created. Então, a gente tem um out, ou seja, uma saída do evento order created, e no microservice seguinte, a gente vai olhar agora o microservice de payment, a gente tem, se no microservice de order a gente tem out event, no microservice de payment a gente tem in event, o evento chegando para a gente aqui também pelo adapter de streaming, e ele sendo processado pelo microservice de payment. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Tá todo mundo acompanhando? Como é que está? Sim, tá interessante. Eu acho legal se... Só uma dúvida. Por exemplo, vamos imaginar que o Payment ali, ele teve um problema. E o DevPrime, ele tem uma solução para isso, né? Perfeito. E é o que nós vamos ver agora na sequência. Vamos pegar... excelente colocação. Vamos pegar uma situação em que, por exemplo, não Payment efetivamente, né, mas que a gente tenha um problema na nossa comunicação assíncrona. Digamos que nosso serviço de streaming caia, né? O adapter de stream do DevPrime, ele entende, ele tem o que a gente chama de comportamento inteligente, né? Smart behavior. Ele vai entender que... Bom, vamos pegar a situação, né? Você realizou uma venda, tá? Você vendeu, processou o pedido, gravou a venda, e na hora de você emitir um evento, você não consegue emitir o evento porque o RabbitMQ está fora. Eu consigo simular esse cenário aqui, e a gente vai derrubar o RabbitMQ e vamos ver como é que a aplicação do DevPrime se comporta. Acho que é a melhor maneira de a gente responder essa pergunta. Aqui eu estou parando o RabbitMQ, e assim que eu paro o RabbitMQ, olha só, o adapter de stream
de maneira autônoma, ou seja, não precisa criar nenhum código adicional para isso, ele vai reagir a esse problema que aconteceu na comunicação assíncrona, vai retentar a conexão e depois ele vai abrir um circuit break. A partir do momento que ele abre um circuit break, o adapter de string sabe que não pode contar com o RabbitMQ porque ele está fora. Então, é como se você estivesse dirigindo um automóvel automático, né? E ele soubesse, olha, seu pneu está furado, mas eu consigo te dar uma autonomia de mais uns 20 km rodando, sei lá, 200 km rodando, ele te dá uma autonomia. Então, aqui ele sabe que ele não consegue contar com o streaming, mas ele vai... Só que isso é uma aplicação, a gente está falando de aplicação reativa, tá? Essas aplicações do DevPrime, por padrão, todas elas são reativas. Então, o que ela vai fazer desse momento? Ela vai entrar com a atitude de... Vamos fazer, né, um post aqui nesse cenário e vamos entender, acho que mostrando a melhor forma da gente ter uma visão do que acontece, né? Eu vou fazer um segundo post aqui na API e vamos ver o comportamento do DevPrime nessa situação. Bom, pessoal, o primeiro ponto é a visão de quem consome a API. Na visão de quem consome a API, eu continuo tendo sucesso, tá? Na prática, significa que se eu perder a comunicação com o stream, eu continuo vendendo. Ou seja, não para a minha operação continua, porque essa aplicação é uma aplicação reativa. Todas as aplicações DevPrime, por padrão, são aplicações reativas. Elas são antifrágeis e têm comportamentos de resiliência. Então, essa aplicação aqui, ela vai reagir. Então, ele vai dizer, olha, ok, eu consegui atender o seu request. E no segundo ponto, embaixo lá do capô, vamos ver o que está acontecendo. A gente recebeu o nosso web request, olhando aqui o log da nossa aplicação de order. A gente recebeu o nosso web request, processou o nosso pipeline, e aí a gente persiste esse dado no MongoDB, ou seja, a gente gravou a nossa compra, só que no momento em que ele vai emitir, que ele vai dar um out event order create, que ele vai emitir o evento para outra aplicação, ele vai dar um not delivered, porque o adapter de string previamente sabe que está em circuit break, sabe que o Rabbit não está operando. Então, o adapter de string ele vai acionar um mecanismo de resiliência e vai persistir essa informação em um fallback. Esse fallback ele é configurável, você pode configurar aonde você quer gravar esse evento. O DevPrime suporta uma série de persistências. Então, você vai configurar um fallback e ele vai gravar esse evento aqui no fallback. Quando o time de operações... detalhe que você tem um log aqui dizendo, né, que aconteceu um circuit break, você pode configurar um alarme para quando você ler esse log, você avisar o seu time de operações de que seu RabbitMQ caiu. Ok, então a gente não perdeu esse evento. E quando o RabbitMQ volta à operação, agora eu vou retornar o RabbitMQ à operação. Então, eu estou startando aqui, eu estou iniciando o RabbitMQ. Então, logo o RabbitMQ retorne essa operação. Vamos ver o que acontece. Olha só. Assim que o RabbitMQ restabelece a comunicação, o microservice, de maneira reativa, vai desligar o circuit break. Então, se a gente ligou o circuit break aqui em cima a gente está... Está aparecendo uma paletazinha aqui do Zoom para vocês, não? Ou está aparecendo meu mouse? O mouse. Ah, ótimo. Se aqui em cima a gente ligou o circuit break, ou seja, o DevPrime String Adapter ligou o circuit break, aqui embaixo ele está desligando o circuit break. Cadê? Mais embaixo, ele está desligando o circuit break. Olha só, circuit break off. Então, o adapter de string, ele tinha persistido esse evento, e assim que o RabbitMQ restabelece a comunicação, ele desliga o circuit break, e aí ele aciona um segundo mecanismo de resiliência que vai ler esse evento, né? Vai dar, aqui a gente está... Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte para a gente poder ver. Aqui ele vai ler esse evento. Então, desligou o circuit break, leu o evento, e aí ele deu um out agora, adapter de string. Tudo isso aqui é feito pelo adapter de string. Ele deu um out e order created delivery. Agora o evento foi entregue. Se a gente olhar na aplicação que está assinando, que fez um subscribe desse evento, a gente vai ver o evento entrando. Olha o evento chegando aqui. String, eu troquei de aba, gente. Olha, aqui eu estava no adapter de order. Perfeito? Desligou o circuit break, recuperou o evento e emitiu o evento out, que vai agora para um outro microservice. Eu vou para outra aba olhar o microservice que está recebendo esse evento. Aqui eu estou no microservice que está recebendo esse evento, adapter de string recebendo o evento. Percebam que o microservice de payment também fez o retry, entrou em circuit break e desligou o circuit break. Todas as aplicações construídas com DevPrime possuem esse comportamento padronizado e previsível, reativo, e você tem isso em todos os adapters do DevPrime por padrão. Então, o microservice de payment também entrou em circuit break e recuperou. E quando o microservice de payment volta a escutar os eventos que vêm do RabbitMQ, de cara ele recebe um evento. Esse evento que a gente está olhando aqui, ó, ele teria se perdido, tá? É um evento que teria se perdido por causa de um erro, alguma coisa na tua infraestrutura, algum serviço ficou fora do ar.
tua aplicação ela foi reativa, ela preservou o evento no fallback e quando o serviço voltou à operação, ele emitiu. E nesse momento que a gente está vendo é a aplicação destino desse evento, recebendo um evento que teria se perdido. Então agora a gente está com a operação dos 2 microserviços funcionando com um cenário de sucesso. Eu vou parar os dois aqui agora e vou rodar eles juntos para a gente poder ter uma melhor visão da dinâmica desse processo. Estou rodando aqui agora o microservice de order em cima e outro embaixo. Para quem não conhece, eu estou usando o Windows Terminal. Essa aqui é uma característica dele. O Ramon pode falar melhor sobre isso, com mais detalhes. Mas isso é um cenário comum para as pessoas que desenvolvem microservices. Abrir uma janela com 3, 4 janelas com microservices rodando simultaneamente, tá? Esse é o dia a dia de desenvolvimento da pessoa desenvolvedora, criando, construindo, trabalhando com microservices. Bom, aqui a gente tem um adapter de... perdão, gente. Aqui a gente tem o microservice de order na aba de cima. Aqui a gente pode ver o nome dele. E embaixo tem o microservice de payment. Essa visão vai ficar mais clara para a gente entender esse processo de comunicação, tá? O order está em cima e o payment está embaixo. O order, recapitulando, o order é esse microservice e o payment é esse aqui do lado. Então o order vai receber o web requests e vai processar, gravar no Mongo, emitir eventos, os eventos vão acionar o microservice de payment que vai processar essa informação e gravar no banco. Deixa eu fazer alguns... nesse momento eu poderia fazer uma publicação, né, Ramon? Já para o pessoal acompanhar. Perfeito. Só para não esquecer, gente. Pessoal, acessa... eu vou mandar aqui pelo nosso chat, enquanto isso. Um endereço, a gente vai publicar um microservice aqui, tá? Nós vamos publicar esse microservice de order que a gente acabou de desenvolver, ok? A gente vai rodar uma esteira de pipeline, uma esteira aqui para nosso... ele vai fazer um commit aqui na nossa esteira. Imagine a sua esteira de DevOps rodando aqui agora, ok? Ele está simplesmente rodando um script que vai publicar na nossa esteira de DevOps. Aí ele vai cair lá no AKS, a gente está usando o Kubernetes aqui, tá? Ele vai cair no AKS, e aí a gente vai poder ver esse microservice rodando, que a gente acabou de construir, a gente vai conseguir ver ele online. A gente vai colocar ele em produção. Então, enquanto a nossa esteira de DevOps está processando ele, né, já publicar ele, a gente vai colocar esse microservice em produção. Vamos falar um pouco mais sobre o comportamento dessas aplicações. Então, deixa só ele startar o deploy. Uma pergunta, Álvaro. Pode mandar. Você mostrou aí o padrão do Circuit Breaker, né? E só uma dúvida, por exemplo, se tem uma API caiu, né? Tem muita mensagem que acumulou, tem muito evento que acumulou lá, mas como uma caiu, esses eventos estão acumulados, estão guardados em um lugar, né? Perfeito. Então, no momento que a API sobe, imagine ter milhões de eventos lá. Como que você trata, ou como que vocês fizeram para, no momento de ela enviar de novo, né, fazer a comunicação, não degradar a performance da aplicação, porque são um monte de eventos que você tem que processar, certo? Perfeito. Como que vocês fizeram isso? Como que trabalham nisso? Bom, primeiro vamos analisar o cenário que isso está acontecendo. Do lado da aplicação, teremos diversas réplicas dessa aplicação. Então, você vai paralelizar esse trabalho. Então, o microservice que persistiu aquele evento quando ele não conseguiu enviar, pode ser que essa réplica que persistiu aquele evento não seja a mesma réplica que vai enviar esse evento quando ele for recuperado, tá? Você pode ter 1000 cópias aqui do microservice de order e a réplica 22 teve um problema na hora de emitir o evento e persistiu, mas é a réplica 74 que vai ler esse evento e vai enviar, tá? Isso é paralelizado. A escala é a escala que você tiver de réplicas dentro do cluster, ele vai ganhar a escala, e esse processo ele vai ser paralelizado. Então, você tem essa elasticidade, né? Vamos dizer assim, para você conseguir escalar a tua aplicação, ela não vai gerar um gargalo. Então, as aplicações elas vão paralelizar o trabalho e vão melhorar a sua performance. Além de melhorar, além do processo de resiliência, melhorar também o seu SLA, né? Porque, como vocês viram, a tua API ela continua respondendo. Além da performance garantida pela arquitetura, você também tem uma melhora do seu SLA, porque você continua atendendo seus requests mesmo com um problema interno. Então, se dá tempo da tua equipe resolver o problema interno e não afetar o teu cliente final. Então, você tem ganho tanto da melhora da SLA quanto a melhora de performance dado a escalabilidade e a arquitetura.
Então, enquanto o nosso pipeline está aqui publicando, assim que ele entrar no ar, a gente vai ter aqui o microservice rodando em produção. Eu queria mostrar mais um fator, só recapitulando, a gente está rodando aqui o microservice de order em cima e o microservice de payment embaixo. Eu vou trazer para essa janela, deixa eu só puxar aqui para ficar mais visível. Aqui eu vou fazer o request da nossa API. Então, quando a gente faz um request aqui na API, olha só, bate no microservice em cima e propaga esse evento para baixo. Deixa eu puxar ele mais um pouquinho para cá, para a gente ver essa dinâmica. Então, quando você trabalha com universos de sistemas distribuídos com microservices, você vai ter uma visão dessas aplicações, né, rodando em paralelo. Essas aplicações vão estar de maneira assíncrona reagindo a eventos umas das outras. Aqui em cima a gente está gerando os eventos, e embaixo a gente está recebendo os eventos. É importante entender que a gente estava fazendo uma análise aqui da aplicação sem olhar o código-fonte. Então, tem todo o processo que aconteceu na aplicação, a gente consegue ver só olhando o log. Isso aqui você não precisou implementar nada, tá? O DevPrime ofereceu isso aqui para cada aplicação nova. Quando você deu um DP new e criou uma nova aplicação com o DevPrime, ela já veio por padrão com toda essa instrumentação. Pode integrar no Elastic essa questão do log? Pode, ele é pensado para facilitar o trabalho da pessoa que for construir as suas queries lá dentro do Elastic. Na hora que for fazer as consultas, esse log ele é pensado para facilitar as consultas, né? Porque ele é estruturado e ele é indexado. Ele tem uma série de organizações aqui no log, indexações, números que vão ajudar o trabalho da pessoa que for construir as suas consultas com Elasticsearch. Além do Elasticsearch, além dos logs que a gente está olhando, a gente pode... eu queria chamar a atenção para um fator. A nossa aplicação é uma aplicação distribuída. E quando a gente olha os logs, a gente está olhando o log de uma aplicação separadamente e o log de outra aplicação. Mas o nosso processo ele é cross. Ele vai passar por vários microservices, né? Então, a gente olhando aqui um log em cima, um log embaixo, a gente vê o log individual das aplicações. Só que o DevPrime ele oferece também integração com OpenTelemetry. Então, ele vai habilitar um protocolo de trace distribuído. O nosso microservice acabou de ser publicado. Depois a gente vai entrar para fazer uma interação com ele. O DevPrime ele oferece um protocolo de trace distribuído. Esse trace distribuído vai fazer esse rastreio ponta a ponta, né? Começando a aplicação e passando por todas as aplicações. Para você ler esse protocolo, você pode usar várias ferramentas compatíveis. Aqui eu estou usando o Jaeger, que é uma ferramenta da Uber Technologies. Então, a gente vai usar essa ferramenta para poder fazer aqui a leitura, né, desse trace. Então, vou fazer aqui a leitura desse trace. Lembrando, pessoal, que esse trace ele é gerado pelo DevPrime por padrão. Então, as aplicações com DevPrime, você não precisa escrever código para você ter essa leitura do trace. Elas já são criadas com essa instrumentação por padrão. Você colocou a regra de negócio lá, rodou dependente, fez as suas customizações, vai avançar no projeto, criando as evoluções do teu negócio, as evoluções, customizações, e as aplicações, elas por padrão já vão possuir isso por conta da stack. Já tem habilitado esse protocolo, o OpenTelemetry. Aqui nós temos uma visão ponta a ponta do que aconteceu nos nossos microservices. Do lado de cá, a gente vê que o nosso processo começa no microservice de order e continua no microservice de payment. A gente tem o web request chegando pelo nosso web adapter e aqui ele saindo pelo stream adapter e chegando aqui no microservice de payment também pelo stream adapter. Você tem o tempo de duração em cada uma das camadas. Aqui a gente tem essa letra significa acho que é um milésimo de milissegundo. E aqui o tempo de duração, quanto tempo ele demorou para gravar no MongoDB, quanto tempo ele demorou para poder emitir o evento no Rabbit, enfim, você tem todos você consegue analisar gargalos, né, que estão acontecendo na aplicação, além de saber ponta a ponta aonde ela passou, tanto internamente dentro da aplicação, quanto todas as aplicações envolvidas, aqui no caso Order e Payment. Perfeito? Perfeito. Eu vou entrar no nosso cluster agora, gente, eu estou já finalizando aqui, só para a gente ter uma visão. Eu vou entrar no nosso cluster aqui agora, para a gente olhar o nosso microservice que a gente acabou de publicar em produção. Então, eu estou olhando aqui dentro do Kubernetes. Acho que eu estou no cluster errado aqui. Espera, deixa só eu trocar de cluster, gente, só um instantinho. Isso aí. Fazer uma outra pergunta. Pode falar.
para mudar por exemplo, eu tenho um microserviço que eu estou usando um repositório SQL, o outro estou usando Mongo. Com DevPrime, isso é simples de fazer, essas alterações? Depende, tá? Você deu um exemplo que ele é bem distinto, um modelo relacional para o não relacional, tá? Então, por padrão, ele já tem um conflito aí de modelo. Se você tem um domínio pronto e a mudança do repositório vai ser pequena, você pode apagar o repositório e rodar o dpinit que ele reconstrói o repositório no novo modelo, tá? Aí, dessa forma, ele resolve. Mas se você tiver customizações no repositório, aí ele não vai aproveitar, porque são modelos distintos. Não, entendi. Então, seja só mudança mesmo de paradigmas, né? Por exemplo, eu tenho um modelo relacional, eu quero mudar tudo para o não relacional. Aí são modelos distintos mesmo. Sim. Mas assim, o DevPrime facilita, sim. Primeiro que está tudo isolado no repositório, tá? Você não vai mudar nada no negócio. E se você tem um repositório que não teve customização nenhuma, é um modelo totalmente padrão, aí você muda 100%, ele gera para você, tá? Mas se você teve Essa facilidade customizações... acontece mais no stream, né? Que seria mais o mensageria. No stream, né? Isso, tá. O stream ele é 100% seamless, é totalmente transparente, só vai trocar uma chave de configuração, ele vai trocar a tecnologia. É possível, por exemplo, você desenvolver com seu time com RabbitMQ e publicar em produção com Kafka, por exemplo. Só troca uma chave na hora de configurar e na hora de fazer o deploy. Eu queria agradecer ao Anderson, que já fez aqui um request, e a gente já está no cluster recebendo aqui um evento criado pelo Anderson. Aqui nós estamos olhando dentro da KS, ok? Então a gente está vendo já essa API que nós publicamos, já está no ar, e as pessoas já estão interagindo. Dentro do Kubernetes, aqui a gente está conectado aqui no Kubernetes, tá? Essa é uma ferramenta para visualizar o log, né, em tempo de execução aqui do Kubernetes, lá dentro do nosso microserviço, e aqui chegou o request do Anderson. Aqui vocês percebam, a mesma aplicação que a gente estava olhando, olha só, state, mesma instrução de log, MongoDB, string, RabbitMQ, order events, o evento criado, delivered, e aqui a gente está vendo ó, o Wellington também, ó, olha só, aqui foi agradecer a participação do Wellington, nesse momento de interatividade, ele emitiu agora, ele fez um post na API, a API criou um pedido para ele e avisou o universo, avisou as demais aplicações interessadas de que há um novo pedido criado para o cliente Wellington. Então, aqui a gente está vendo em produção uma aplicação de microservice que a gente acabou de construir ao longo dessa demonstração. Perguntas, pessoal? Eu vou devolver a tela. Agora deixa o pessoal interagir aqui. Deixa eu só devolver a tela para vocês possam também tirar dúvidas, enfim. Vira aí o primeiro microservice do 0 a 100, até a produção. Em menos de 30 minutos, né? Foi muito rápido. Bateu o recorde hoje. Bateu o recorde. Nossa. Em menos de 30 minutos. E aí, assim, até para contextualizar para vocês, quando a gente fala em construir, a gente está trabalhando estritamente na camada de software, tá? O cloud é um processo à parte, feito à parte, o processo de DevOps é outro processo à parte, tá? Então, o DevPrime vai usar o processo de DevOps que vocês tenham, vai usar o cloud que vocês tenham também, vai usar o API Gateway que vocês tenham para poder, nesse caso aí, vocês estão acessando a API diretamente. No cenário normal, a gente usa um API Gateway ainda na frente, tá? Mas aí a gente está no acesso direto na API. Essa parte do DevOps, só uma pergunta, né? Ele já está preparado, eu vi ali, ele tem as coisas para poder se colocar dentro de um Docker, scripts de automação, pronto. Tudo pronto, né? Já vem com Dockerfile pronto. É só você dar um Docker build e... O que aconteceu aqui na prática foi o quê? A gente comitou o código, tá? No repositório Git. Lá ele disparou um gatilho do DevOps que baixou esse código, deu só um Docker build, tá? Pegou essa imagem, publicou no repositório privado nosso, em vez de colocar no Docker Hub público, tá no ACR do Azure. E aí depois ele pegou no Kubernetes e falou assim, carrega esse cara. Ele carregou. Só isso. E aí lá no meu cluster tem uma rota pronta que aponta para esse serviço. Então, vocês acessaram de fora aí instantaneamente. Ou seja, você consegue ter um novo ciclo de deploy de aplicação, famoso direto em produção, né?
obviamente, teu pipeline lá de compilação vai tomar decisão. Se falhar nos testes, ele não avança nessa versão, entendeu? Aí, Legal. por isso que você tem que fazer o dever de casa na sua aplicação, construir os testes, para no pipeline de DevOps tomar essa decisão. E hoje o cluster permite muitas coisas para vocês. Pode falar. Você falou uma coisa de teste, eu vi lá que gerou também testes, né, pelo exemplo que você colocou, né? Sim, a gente gera uma abordagem de teste, mas você precisa escrever os testes, tá? Eu te dou tudo pronto, eu te mostro como você avançar nos seus testes. Como é uma arquitetura, além de desacoplada, baseada em eventos, existem alguns princípios para você escrever os testes. A gente, baseado naquele modelo inicial que você colocou no domínio, a gente gera uma assinatura de teste para vocês. E aí vocês vão ampliar os testes no dia a dia do desenvolvimento de vocês também, tá? E aí é fundamental. A fundação importante que vocês precisam para ter teste é a arquitetura. Eu te dou uma arquitetura desacoplada, pronta para ser testável, e te dou um projeto de teste também com uma série de, vamos dizer, alguns templates para você avançar, tá? Nos seus testes. Principalmente testar um cenário onde você vai emitir um evento, né? Porque existem eventos internos que acontecem nas regras de negócio e eventos externos que são propagados por meio do RabbitMQ e Kafka. Mas quando você gera um fato de negócio, você vai ter um evento de domínio. Então, tudo na abordagem do DevPrime, como é baseado em DDD, você tem um evento de domínio que propaga um fato de negócio. E aí depois a camada tecnológica, que não tem nada a ver com o domínio, cuida do restante, tá? Isso é legal para vocês entenderem. Então, a regra de negócio, ela está sempre isolada no lugar. Quando ela vai tomar uma decisão, ela emite um evento e aí processa. E aí, alguns eventos vão se tornar eventos fora também do processo, que aí usa a plataforma de mensageria. Legal. Alguma pergunta, Beleza? pessoal? Aproveitar o tempo aí. Perguntar. Aproveitem aí. Vocês vão ter que compilar aí a demo de novo, né? Muita informação. Uma coisa que eu vi quando você dá um init lá, ele cria toda a estrutura dos projetos, né, dos adapters lá. Mas, assim, ele não interfere no domain, né? O domain, ele sempre é o que você... Isso, o domain perfeito. O domain é onde você escreve, tá? Então, você vai ter uma jornada de domínio, vai isolar os seus objetos. Se você seguir o Domain Driven Design, que é o que a gente usa, tá? Nessa estratégia, você vai ter todos os objetos para escrever o código da mesma conversa que você teve com as áreas de negócio, tá? E aí você vai escrever lá no domínio. A partir do domínio, aí você usa o nosso acelerador para analisar o seu domínio e fazer implementações que você tem que fazer, tá? Serviço de aplicação, controllers, persistência, e aí depois você pode ir lá nesses lugares também e customizar. Certo. E tipo assim, eu crio uma nova interface lá no meu domínio e eu quero escrever um teste para aquele componente específico. O acelerador, ele consegue, tipo, pegar aquela abstração e já preparar o teste, ou essa parte também tanto a implementação do domínio quanto a implementação dos testes, a gente ainda precisa... O processo tem que ser manual, né? Tem que escrever mesmo lá os testes. O que o CLI fará a partir do modelo inicial, você vai começar a aplicação. Ele vai construir uma série de testes para você ver como é que as peças como é que você moca, como é que você passa os valores, como é que você realiza para testar cada peça separadamente. Ele vai mostrar um ponto a ponta como é que são feitos os testes nas camadas ali dentro do núcleo da aplicação. Então, dentro do núcleo da aplicação, ele vai te orientar como escrever os testes. Aí você vai ter modelos de como, esse teste faço dessa forma, tu vai copiar e vai adaptar, entendeu? Mas os testes das entidades, né? Não, tipo, aí eu vou adicionando serviços, Ele tem testes do domínio e da aplicação, e o ponto importante é a forma de como a arquitetura se encaixa. Porque o que você vai... O importante do teste é você isolar as contaminações. E ali, como você tem uma arquitetura orientada a eventos dentro da aplicação, você tem eventos internos. Então, quando tem um fato de negócio, ele vai bater num event handler interno, e esse event handler, através de uma dependência, vai bater numa interface de um adapter e vai mandar, por exemplo, para o banco, ou vai falar com o Kafka. Então, essas peças, elas são desencaixadas de uma forma que, para você encaixar elas, para você testá-las, você tem um roteiro para você testar elas, entendeu? Você recebe uma requisição, passa por um serviço de aplicação, chama objeto de domínio, esse, por sua vez, vai
disparar um evento de domínio, que vai bater no event handler, o event handler vai falar com tecnologia. Então, essas peças, elas seguem um fluxo lógico padronizado. E aí, para você testar esse fluxo lógico, você tem uma camada inicial de testes, que aí você vai entender, meu teste está sendo feito nessa camada, é assim que eu testo essa camada. É aqui que eu moco a entrada, é aqui que eu moco a saída, entendeu? Ele vai ajudar você a escrever os testes. Não, Com exemplos. Hoje a gente faz... Ele é uma geral automático. A gente escreve testes de unidade justamente tanto para as entidades quanto para alguns contratos que são definidos lá no domain. Então, não, mas eu entendi. Tem alguma parte aí que ainda precisa... Você tem todo o controle de customização do código. O que ele vai fazer é acelerar a tua entrega. Ele vai poupar teu tempo e vai garantir uma arquitetura onde você tenha a manutenibilidade. Além do fato de que todas as aplicações elas têm a mesma organização. Então, se você tem uma pessoa que trabalhou numa squad e você precisa mover essa pessoa para um outro squad trabalhar em outro projeto, a curva de adaptação da pessoa é zero, porque todos os projetos seguem a mesma organização lógica. Então, você não perde tempo colocando uma pessoa para trabalhar e ela fala, poxa, eu preciso de 10 dias para entender como é que esse projeto funciona, porque a arquitetura é diferente, onde é que está o código. Não, todos eles são padronizados. E o comportamento da arquitetura ele é previsível também. Ele segue um pipeline. Quando você vê no log, você consegue ver você tem uma sequência lógica. Então, até quando você olha em produção, você vê que ele está seguindo. Eu estou nesse ponto aqui, ó. Aqui deu um problema na hora de gravar no banco, aqui deu um problema na hora de renderizar o parâmetro de entrada. Fica mais organizado e estruturado e padronizado. Então, as pessoas que aprenderem a trabalhar com DevPrime é muito rápida, você consegue já reutilizar essas pessoas para trabalhar em outros projetos também com DevPrime. E aí você vai ganhando escala. Legal. Tem uma pergunta na questão de infraestrutura, né? A gente pode fazer adaptações, caso, assim, por exemplo, você tenha um contexto de Docker, aí você também tem um contexto de Kubernetes. Isso daí é adaptável, né? Do DevPrime, pelo que eu entendi. Sim, você pode rodar numa máquina virtual, tá? A aplicação. Nós não recomendamos, porque você perde uma grande experiência aí no teu processo, mas você pode executar sim. A recomendação é que todo time trabalhe com Docker para facilitar o dia a dia. Quando você vai ter cenários, você vai ter várias aplicações, né, simultâneas. Então, a nossa recomendação é trabalhar com esse modelo, tá? Beleza. Essas aplicações elas rodam em ambiente Linux, tá? Então você pode ter um Docker no Linux ou um terminal Linux e rodar lá dentro também vai rodar, tá? Mesmo diretamente. Ou ter um cluster Kubernetes e aí você vai subir os seus containers Linux lá dentro. É o Net 5, né? Tecnologia utilizada, né? 5, isso. E em breve 6. Legal. Já estamos para liberar aí em breve a versão 6. Elvis? Levantou a mão? Eu não sei se o Elton quer falar, tá com o microfone aberto faz hora? Não, né, Elton? Tá aberto, mas tá fechado. Beleza. Em questão de como é que as empresas aí que vocês... Porque eu não sei como é que vocês têm oferecido, né, o DevPrime, se ele está publicado em um lugar, ou ele é com licença e tal. Mas as empresas que têm usado, como é que elas têm reagido, como elas têm... qual é o feedback em relação à padronização, onde você tem vários produtos, certo? Tem vários nichos diferentes, mas usando a mesma estrutura, né? Como é que elas veem a questão, por exemplo, elas são quando apresenta um problema num ponto crítico que afeta todo mundo, como é que o pessoal tem respondido, qual que é o feedback, como é que as empresas têm se comportado em relação a quando há um problema crítico no core do negócio que afeta todo mundo, ou não aconteceu ainda, tal. Qual é o feedback em relação a isso? É que, na verdade, assim, vocês estão hoje dentro de um cenário onde qualquer mudança afeta tudo, tá? Aqui a gente vai desacoplar o negócio e você vai ter, se você tiver uma falha crítica, você vai ter em um processo, não na operação toda, tá? Então, é para esse caminho que vocês vão ter que seguir e todas as empresas do mercado estão seguindo. E aqui, quando você já começa o processo com essas estratégias que você tem, uma série de preocupações que você tem que ter, você tira da frente. E você vai se concentrar
no ponto mais importante, que é o comportamento do negócio, escrever teste de qualidade, para que a sua aplicação esteja dentro desse pipeline integrado, entendeu? Então, você vai reduzir problemas que você já tem hoje. Tá. Em questão por exemplo, a problemas, qual que é o SLA em relação a correções, a esse tipo qual é o SLA para bugs e updates, né? No caso, por exemplo, aí a galera está no 5, né? Mas o 6 está bem logo ali, né? Não sei qual que é o time de quando sai uma versão nova, qual é o SLA para esses atendimentos, assim? Olha, é caso a caso, tá? No caso de atualização de versão, quando não tem quebra de atualização, a gente lança praticamente uma semana depois. Tá? Nesse caso, a gente vai lançar entre uma semana e 15 dias depois. A gente tem uma quebra grande de versão na aplicação. Tá? A Microsoft mudou uma série de coisas e a gente está portando para manter a compatibilidade. Tá? Respondendo a perguntas anteriores que você colocou, a gente tem um modelo de licenciamento do produto. Então, você vai contratar o DevPrime pelo licenciamento e é uma assinatura. Então, durante essa assinatura, você tem acesso a correções e atualizações do produto automaticamente, tá? Inclusive, enquanto você está trabalhando no seu produto principal, novas features vão estar disponíveis para vocês, atualizações que vocês podem incorporar no produto de vocês. Atualizações por meio de pacotes. Então, você vai atualizar os pacotes, você vai ter acesso a todos esses benefícios, tá? No teu projeto, e aí faz um redeploy do processo, vai estar atualizado. A gente tem uma camada consultiva, onde a gente tem um serviço de consultoria para apoiar tanto em discussões de arquitetura, discussões de estratégia de desenvolvimento em si, junto com vocês também, tá? Então, a gente pode modelar um contrato para cada cliente. Então o SLA ele é discutido na hora do contrato. Sim, porque tem cliente que tem cenários que quer algum tipo de abordagem. A grande necessidade é a camada consultiva. Até você sair do cenário que você está hoje e entrar no outro cenário, tá? Entender como fazer essa transição. Então, a gente apoia também nessas discussões através da camada consultiva. Nós temos hoje clientes que já estavam em um cenário avançado, eles simplesmente exportaram e seguem direto com o produto, tá? Então, a gente nem conhece. E tem clientes que têm projetos grandes que tem que fazer essa transição passo a passo. Então, escolhe um projeto de referência, trabalha esse projeto, ó, cria maturidade no teu ecossistema e depois você vai evoluindo. Elton? Pode falar. Pode falar. Pelo que eu entendi, então, Ramon, bom dia. O modelo de negócio, então, de vocês é por licença, certo? A gente contrata a licença. Isso aí. E durante o período da licença a gente pode utilizar o serviço de vocês, né? Isso aí. Como que funciona o processo quando expira essa licença, no caso de não ser renovado, a gente terminar o serviço com vocês? Como que funciona para a gente continuar utilizando o nosso projeto sem quebrar, porque a gente não vai ter mais a infraestrutura de vocês por baixo? Como que funciona isso? Você vai continuar usando um projeto, você não vai atualizar o nosso stack, tá? Então, a sua licença vai estar limitada até o momento em que a sua assinatura estava ativa. Aí você não vai ter atualizações. O produto vai continuar usando como estava. Tá, então, mesmo com a minha licença expirada, eu consigo continuar usando como se o produto, isso. Com aquela versão do stack que você... Isso, com aquela versão do stack que você tinha até o momento da sua licença estar ativa. Tá. Meu medo, por exemplo, é da aplicação ficar, tipo, 100% amarrado com o serviço de vocês e aí, eventualmente, sei lá, como eu falei, né, acaba o contrato, tá, a gente não consegue depois desacoplar essa aplicação do serviço de vocês. Não sei se você entende. Claro. Então, assim, a primeira resposta é essa, tá? Então, se você não tiver uma licença com a gente, a tua atualização do stack vai ficar até aquela data da licença, ok? Então, do ponto de vista de stack. Você tem, na estratégia de arquitetura, uma série de fundamentos de desacoplamento, que suportam, inclusive, a tua regra de negócio ela está desacoplada do stack. Só para você ter ideia, coisas que você não tem hoje, tá? Então, você consegue conectar qualquer outra coisa na sua regra de negócio e executar. É um projeto que, inclusive, compila sozinho. Então, assim, o nível hoje de desacoplamento que você tem com o DevPrime é maior do que o que você está executando nos seus projetos atuais.
porque você já está dependente, você já constrói aplicações que te deixam presos, tá? Então, é questão de, se você não atualizar, você não vai ter novos benefícios do teu projeto. Mas se você quiser depois também tomar outras decisões, você pode desatachar o negócio e encaixar em outro lugar também, tá? Pelo que eu entendi, parece que ele é mais um gerador de código do que uma caixa que encapsula, né? Não sei se eu estou errado. Porque ninguém comentou a respeito daí, né, da EL, todo mundo Aham. todo mundo tá meio com receio, mas A gente tem combinou uma que a gente cultura não ia que tem que comentar, encapsular. né? Uhum. Na realidade, a gente tinha combinado que a gente não ia falar disso, né? O Alex já está Eu quebrando não aí consegui. os combinado. Aham. Sim, mas pelo que eu entendi é mais isso, ele é mais um gerador de código, um gerador de coisas ali, então que você consegue debugar, né, do que Nós uma somos uma coisa que encapsula, plataforma. uma plataforma. Nós somos uma plataforma. Aham. Geração de código é o mínimo que a gente faz, tá? Entendi. Então, nós somos uma plataforma, nós entregamos para você uma experiência de desenvolvimento, um projeto de arquitetura. Imagina que quando você cria um projeto novo no DevPrime em segundos, a gente está falando que vocês estão incorporando 15 anos de experiência nossa em desenvolvimento de arquitetura em empresas que faturam mais de R$1 bilhão aqui no Brasil, tá? Então, é daí que veio o DevPrime, baseado nessas práticas que nós entregamos para vocês, tá? Junto com isso, existe todos os fundamentos que suportam o projeto de vocês, o desacoplamento, a testabilidade, comportamentos que estão automáticos no projeto de vocês. Eles fazem parte da experiência que nós entregamos, né? E nós reservamos uma série de processos que nós podemos automatizar. Se você usar o acelerador, você vai avançar estágios, mas mesmo assim você vai ter que entrar lá e fazer as customizações no repositório, nas suas controllers, nos seus serviços de aplicação. Só que existe uma série de rotinas que você tem que fazer no dia a dia, que nós capturamos essas rotinas e criamos um processo inteligente para isso, tá? Aí você executa e depois você vai lá e adapta ao teu cenário, tá? Então, os aceleradores têm esse objetivo, O tá? objetivo é criar no seu time uma cultura de excelência em desenvolvimento de software. E o DevPrime vai apoiar em todas as etapas desse processo. Temos mais 2 perguntas aí, podem fazer. Tô Pode gostando, ir, pessoal, André. Perguntem. Pode ir, André, você primeiro. Não, é bem rápido. Você comentou em relação à questão de desacoplar o domínio da stack, né? Aham. Mas eu não sei se a gente tem alguma perda em não estar utilizando alguns objetos da stack. Eu vi lá que tem o aggregate root, tem o entity também que a gente pode estar utilizando. Mas desacoplando a esse nível, separando. Eu tô te colocando no nível extremo, tá? Uhum. Assim, o maior patrimônio que você tem é as suas regras de negócio. O sonho de consumo de um projeto de arquitetura é ter as regras de negócio desacopladas, tá? Para você garantir a evolução do seu projeto. Então, esse é o princípio. Se você deixar de usar o stack, é óbvio que você vai deixar de usar uma série de recursos que nós oferecemos. E esse é o nosso diferencial, tá? Do próprio stack. Mas eu tô partindo de um cenário, assim, como vocês colocaram, futuro que você tomou alguma decisão, você tem caminhos para seguir também, tá? É esse ponto que eu estou colocando para você. Seguindo esse caminho, por exemplo, o DevPrime ele oferece essa facilidade até mesmo porque, pelo que eu testei assim, não tem muitas dificuldades para quem está começando, né? Por exemplo, você pega ali um time que tem muitos júniors, né? No caso ali, o arquiteto ele vai fazer toda aquela separação, tem um bom trabalho ali para fazer, e já fica mais fácil para o pessoal ali júnior, pleno, né? Para desenvolver, eles vão ficar focados mais, pelo que eu vi aqui nos testes, eles vão ficar focados mais no negócio, eles vão estar ali mais desenvolvendo as regras, tudo, e essa parte mais, assim, de arquitetura vai ficar responsável pelo pessoal que vai estar entendendo como funciona o DevPrime. Então, por exemplo, o DevPrime faz essa separação muito bem, né? E aí eu faço essa pergunta, eu acho que até comentei com você numa outra reunião, o pessoal, quando tem essas saídas, está acontecendo isso muito no mercado, está entrando novas pessoas, e aí como que é essa experiência com a utilização do stack do DevPrime? O que vocês têm a dizer?
Então, na verdade, vamos ser todo mundo bem sincero, esse movimento de pessoas mais júniores vai ser cada vez mais comum, né? É necessário trazer pessoas sem experiência para atender a demanda do mercado. A gente tem que qualificar de um lado e do outro lado a gente tem que promover experiências para que essas pessoas consigam ter um onboard mais facilitado. Com o DevPrime, você está dando para essas pessoas um ecossistema de processos que ela vai poder executar, emitir um evento entre aplicações de microservices distintos sem ter a devida preocupação como funciona o RabbitMQ, um Kafka, e vai promover um cenário enterprise para vocês no projeto, tá? Então, ela consegue mudar entre projetos. Então, tudo isso vai habilitar, né? Seja a pessoa júnior, pleno ou sênior, vai ter sempre uma experiência na DevPrime que vai ajudar nessa discussão, e vocês vão conseguir ter uma discussão de alto nível com todos, tá? Então, isso promove essa democratização, é o que a gente fala bastante. Nosso objetivo principal é sempre procurar democratizar o desenvolvimento das aplicações para que todos consigam elevar o nível de maturidade. No final do dia, vocês vão elevar o nível de maturidade, mais pessoas vão poder fazer essa alternância entre os projetos com facilidade e com qualidade do produto final, tá? Que é que vai dar velocidade para vocês como um todo. Não sei se vocês me permitem só mais uma dúvida, mas é bem rápida. É uma questão mais técnica. Por exemplo, tem essa questão, tem os objetos da stack, que a gente pode estar adicionando diretamente nossas entidades lá do domínio. Mas me diga uma coisa, qual seria o comportamento se ao invés de eu vincular a minha entidade de domínio, fazer a herança para um objeto da stack, eu posso, por exemplo, eu estou no meu domínio aggregate_root, uma classe abstrata lá que eu criei, eu posso fazer essa minha classe abstrata, ela herdar um objeto da stack, e tipo, as minhas entidades de domínio, elas vão herdar minha aggregate_root lá. Isso, ele funciona legal dessa maneira? Eu tenho 3 níveis aí. Deixa eu entender o que você está falando. Você cria uma classe que herda do aggregate_root e uma outra classe que herda da sua classe. Exatamente. É uma abstração do aggregate_root para o meu domínio e esse aggregate_root ele vai herdar, consequentemente, do stack. Sim, ele vai enxergar a tua classe final como uma herança do aggregate_root. Mas não vai ter o comportamento que você tem com a classe do aggregate_root, que é o que a gente espera, tá? O problema só vai acontecer na hora que você precisar gerar código baseado em 2 modelos de aggregate_root. Porque você vai ter uma classe no meio e uma classe por fora. Então, na geração de código, por exemplo, se você tiver, você vai ter algumas limitações na geração do código, basicamente. No processo de geração de código. Mas na hora que você for usar essa classe junto com as outras classes do stack, ele vai enxergar a tua classe como uma classe que herda, né? C Sharp. C Sharp, e que herda de aggregate_root lá em cima. Somente que na geração do código, ele vai enfrentar algumas limitações. A depender de como você desenrole isso, ele vai ter algumas coisas que ele não vai poder decidir. Ele não vai ter informação para decidir qual a classe que ele está usando. Mas o que não impede você de escrever esses trechos de código na mão também. Entendi. Não recomendamos, é óbvio. Perfeito. Porque a gente traz uma governança para a tua estratégia, tá? Se cada um decidir fazer de um jeito, não faz nem sentido você ter DevPrime, concorda? É como se estivesse fazendo um pequeno hack, né? Para poder usar. E aí você resolve um problema que você não tem. Resolvendo um problema que você não tem. E vai ter novos, que você vai aumentar a camada de acoplamento, de profundidade das classes. Pessoal, a gente avançou um pouquinho no horário, né? Mas se tiver alguma pergunta, podem fazer. Senão a gente vai terminar por causa do tempo dos palestrantes, né? Mas a gente está livre a isso. Se vocês quiserem colar mais um pouquinho, senão a gente já encerra. Não, tranquilo. Aqui, para mim, a gente acabou até passando um pouquinho, mas foi muito bom aí as questões. A ideia para vocês, na verdade, era passar essa primeira visão, né? Para vocês verem, compararem com os desafios que vocês têm hoje, tá? E entender justamente como a gente ajuda, porque a gente entra justamente nessa parte invisível, que é aquela parte onde todo mundo tem um desafio enorme, mas está sendo feita de uma forma, vamos dizer, sem uma devida orquestração. Então, o que a gente está fazendo é dar uma ferramenta para as áreas de arquitetura conseguirem orquestrar uma estratégia de desenvolvimento. E aí sim vocês escalarem os times e apoiarem, né, a evolução de todos os projetos. Esse é o princípio que a gente atua, tá?
essa camada aí invisível. E só reforçando, vocês vão usar o front-end que vocês tiverem, a gente não entra no front-end, a gente está atuando exclusivamente no barramento digital de vocês, tá? Que é o que vai operar a organização, os negócios e tudo dentro de um único processo, beleza? Beleza. Uma última pergunta, a minha, né? O que dá para fazer tanto com... Eu vi que tem uma licença free, né? Dá para fazer POCs, dá para testar. O que dá para fazer com um cenário, digamos, free? Fazer POCs, testar. Testar. Todos os testes dá para testar. Tá? É funcional, não preciso ter uma licença paga para poder... Não precisa. rodar. Dá para testar, fazer uma demo, executar. Ela vai gerar algumas limitações para isso, tá? Mas não interfere numa POC. Legal. Beleza. Beleza? E precisando de alguma coisa, falem com a gente aí, a gente ajudar na discussão, tá? Todo o processo envolve uma mudança, né, de como está se fazendo hoje para como se tem que fazer, mas é um caminho que vocês vão atravessar, tá? Que só vai trazer depois benefícios para todos, né? Das discussões que vocês vão ter, da experiência de desenvolvimento, do onboard de novas pessoas, ou seja, é fundamental para que vocês comecem a atacar cenários que estão difíceis hoje de vocês. E os cenários podem ser feitos diferentes, porque a gente mostra a jornada para fazer diferente e meio que sair do ponto atual para um ponto 1000% na frente. É o que vocês vão ter, tá? É o que vocês viram aqui e vocês podem testar na prática também, beleza? Beleza. Fechou Muito então, obrigado, pessoal. Obrigado, Ramon, Álvaro, pela disponibilidade de vocês apresentarem para a gente. Igual comentei com o pessoal, a gente não está definindo, contratando nada, a questão é trazer a tecnologia do mercado para cá. Tem uma visão, né? Tem uma visão, isso. E para auxiliar nos nossos desafios também. Mas a gente vai deixar o contato de vocês com o pessoal e qualquer dúvida, a gente tem os canais de comunicação também, né? Perfeito, só falar com a gente aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Certo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Vamos. Valeu. Valeu, até mais. Valeu, gente.